Então, começando agora uma aula muito importante, se você já viu aí, já deu aquela tremedeira, essa aula é para você, porque muita gente morre de medo de eletrocardiograma, mas é um exame extremamente importante que todo estudante de medicina, todo médico formado precisa saber interpretar. Então, sem mais delongas, vamos logo começar. O que é que a gente vai aprender nessa aula? Essa aula não é uma aula de cardiologia especializada, é uma aula de semiologia, então a gente vai ver o geral, a introdução ao eletrocardiograma, para você saber ler pelo menos o básico de um eletro. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que é um eletrocardiograma, qual é a função dele. Depois a gente vai entender como é que funciona um eletro e quais são as derivações que a gente precisa fazer para que um eletro seja realmente um exame que te ajude no raciocínio clínico, no tratamento ali daquele seu paciente. Depois a gente vai ver o que caracteriza um ritmo sinusal e finalmente como definir o eixo cardíaco. E para fechar a aula a gente vai praticar um pouquinho para ver se você conseguiu realmente aprender todos esses pontos que a gente vai discutir. Então, inicialmente eu queria que você refletisse um pouco sobre para que serve o eletrocardiograma. Qual é o objetivo desse exame? O que é que ele vai medir? Só pela palavra já dá para a gente ter uma noção. Eletro, elétrica, função elétrica. Cardio, coração. Show! Então vai ser um exame que vai representar a função elétrica cardíaca. E isso a gente vai avaliar a partir de eletrodos. Os eletrodos, para você entender como eles funcionam, eu quero que você imagine que tem um duende dentro desses eletrodos. Esse duende ele está lá com um papel, uma caneta, né, uma prancheta ali, para ele fazer um registro sempre que ele perceber um estímulo nervoso ali rodando perto do eletro. Se ele perceber que o estímulo elétrico está se aproximando, se afastando dele, ele vai registrar uma onda para baixo. Se ele perceber que essa onda, esse estímulo elétrico está se aproximando dele, ele vai fazer esse desenho daí. Se ele perceber que o estímulo elétrico está ali no meio do caminho, né, nem se aproximando, nem se afastando, ele vai fazer esse intermediário aí. Então, se você entender esse raciocínio, se você entender esse slide, já é meio caminho andado para entender um eletrocardiograma. E como a gente vai posicionar esses eletrodos? Os eletrodos vão ser posicionados nos membros, nas extremidades. São 4 inicialmente que a gente vai falar. E eles vão ser colocados nos membros, nas mãos, né? Nos punhos, na verdade, e nos calcanhares, certo? Então são 4, vai ficar um em cada local. Cada eletrodo ele tem uma certa cor. Então a gente vai decorar, a gente vai lembrar onde vai ficar cada um, porque a gente é brasileiro e brasileiro gosta muito do Brasil. Então, verde e amarelo, os eletrodos verde e amarelo vão ficar do lado esquerdo, que é o lado do coração. Então, a gente gosta muito do Brasil. Os outros, o vermelho e o preto, vão ficar do lado direito. Então, olha a imagem aí para você se familiarizar. Como é que vai ficar distribuído o verde e o amarelo do lado esquerdo, do lado do coração, e o lado direito vai ficar com o vermelho e o preto. Esses eletrodos eles vão gerar as derivações. As derivações elas são geradas pela diferença de potencial entre os eletrodos e um ponto central. Então a gente vai formar 3 derivações com a diferença de potencial entre os eletrodos e 3 derivações geradas pela diferença de potencial entre os eletrodos e um ponto central, que é o coração, certo? Para isso, a gente vai chamar as derivações que dependem, né, que são geradas a partir da diferença de potencial entre 2 eletrodos de derivações bipolares. Bipolares tem 2 polos, a gente está relacionando aí, comparando dois eletrodos diferentes. Então, derivações bipolares, que são essa seta daqui. Deixa eu pegar o apontador para ficar mais fácil. Então, o D1 aqui, derivação 1, D2, derivação 2 e D3, derivação 3. São as derivações bipolares, que estão relacionadas à diferença de potencial entre 2 eletrodos. E, se você parar para analisar aqui, a gente também tem 3 derivações que tem um formato diferente do D1, D2 e D3, que são AVR, AVL e AVF.
Essas derivações são as derivações unipolares, que a gente chama porque só depende de um eletrodo. No caso, eles são geradas pela diferença de potencial entre um eletrodo unipolar, um eletrodo e um ponto central, que seria o coração. Essa imagem eu queria que você pausasse agora e examinasse ela bem direitinho, porque ela vai ser extremamente importante quando a gente for falar sobre eixo cardíaco. A gente vai falar no finalzinho dessa aula sobre como definir o eixo cardíaco. Então pausa aí rapidinho e dá uma interpretada nisso, vê se está indo seta de um lado para o outro, de cima para baixo, para e avalia tudo isso daí. E aí agora a gente pode seguir. Agora a gente vai falar sobre as derivações pré-cordiais. Então até agora a gente usou 4 eletrodos e formamos 6 derivações. Agora a gente vai falar de mais 6 derivações. Essas 6 derivações é de V1 até V6. Elas vão servir principalmente para a gente avaliar a parede anterior e a parede lateral, certo? Então, se vocês pararem para analisar, olha nessa imagem aqui, V1 até V3 e um pouquinho de V4, eles estão pegando a parede anterior, né? Enquanto que V4 até V6 está pegando mais a parede lateral. Então, se você parar para analisar, o duende que está aqui dentro de V1, ele está observando bem a parede anterior. Então, se tem algum estímulo nervoso vindo nessa direção, ele vai estar percebendo, opa, está se aproximando e vai fazer aquele desenho que a gente discutiu. Então, analisando o V1, a gente percebe, a gente consegue ver se o estímulo está indo para frente ou para trás. Mas onde é que fica cada V desse, né? Cada derivação dessa? V1 e V2 vão ficar no quarto espaço intercostal, certo? Só que V1 para external direita, e V2 para external esquerda. Então, V1 para external direita, V2 para external esquerda, os dois no quarto espaço intercostal. V3 eu vou pular, vou falar já, você vai entender. V4, V5 e V6, eles estão no quinto espaço intercostal. V4, ele tem uma localização extremamente importante. Está no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. Isso aí, se você viu direitinho esse módulo de exame físico, tudo de cardio, de semiologia cardiológica que a gente discutiu, você vai lembrar que no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular esquerda, a gente tem alguns pontos extremamente importantes na cardio, que é o ictus cordis e o foco de ausculta mitral. Então, esses dois pontos coincidem com o local onde a gente vai colocar V4. Então, V4 foi colocado, agora a gente pode voltar para V3. V3 ele vai ficar em uma posição intermediária entre V2 e V4. Dando segmento, V5 e V6 também no quinto espaço intercostal, só que V5 na linha axilar anterior esquerda e V6 na linha axilar média esquerda. Então, essas são as derivações pré-cordiais. Agora vamos mesmo falar sobre eletro. Quando você solicitar um eletro, quando o seu paciente chegar para você mostrando um eletro, ele vai mostrar um desenho nesse papel meio quadriculado. E aí, esse papel ele é quadriculado por um motivo. Nele a gente consegue ver tanto a amplitude do estímulo nervoso, baseado na diferença de potencial. Então, tem quadradões e quadradinhos para a gente conseguir aferir isso. Quando a gente avalia a altura, a gente está avaliando essa diferença de potencial. Então, 5 quadradinhos vão ser equivalentes a 0,5 milivolts. Ou seja, um quadradinho é 0,1 milivolts. Lembra, 5 quadradinhos formam um quadradão. Na horizontal, por outro lado, a gente vai estar avaliando tempo. Então, cada quadradinho vai representar 0,04 segundos. Enquanto que um quadradão, fazendo a matemática para médicos, a gente vai ter 0,04 vezes 5, 0,20 ou 0,2 segundos, que seria o equivalente a um quadradão desse na horizontal.
Ok, entendi agora como é que vai funcionar, o que são esses quadradinhos, quadradões. Eu lembro que quando eu tive aula disso eu não entendi nada, mas agora você entendeu então traçado do elétron, como é que ele é. O que é que vai compor o elétron. No eletrocardiograma a gente consegue interpretar e reconhecer as etapas do ciclo cardíaco. Nisso, a gente vai lembrar de uma regra, que é a regra do 3, 2, 1. A regra do 3, 2, 1 vai servir para que a gente lembre das ondas, dos intervalos e dos segmentos. Por quê? A gente vai lembrar de 3 ondas, 2 intervalos e só um segmento. Basta isso. 3 ondas, 2 intervalos, um segmento. Vamos para a imagem. Quais são as 3 ondas que a gente precisa lembrar? Onda P, QRS e T. São esses 3. P, QRS, T. P, QRS e T. Ok. Agora eu consigo lembrar. P, QRS e T. A onda P, o que é que ela representa no ciclo cardíaco? Ela representa uma despolarização atrial. Então o átrio está começando a contrair para jogar o sangue para o ventrículo. Ok? Beleza, despolarizou o átrio, depois ele vai ter que repolarizar. Então, o QRS aí seria repolarização atrial? Não. A repolarização atrial tem tão pouco estímulo nervoso que a gente acaba nem vendo no eletro. Então, ele meio que passa batido aí, a gente não consegue enxergar a repolarização atrial. O QRS, o complexo QRS, vai representar a mais importante parte aí do ciclo cardíaco, a despolarização ventricular, que é quando o ventrículo contrai e começa a jogar sangue para o resto do corpo. Então, QRS, que coincidentemente, não coincidentemente, é a maior onda daqui, né? Então a gente consegue perceber que a despolarização ventricular é o QRS. Como eu falei, depois de toda a despolarização vai ter uma repolarização. E a repolarização ventricular, ela consegue ser visualizada no eletrocardiograma e é representada pela onda T. Então a onda T, ela é a repolarização ventricular. Se você parar para analisar, ela é uma onda meio assimétrica. Por quê? Ela tem uma subida meio mais leve, né? Mais prolongada, e uma descida mais brusca, desce tudo de uma vez. Então, são 3 ondas que a gente precisa saber, é a onda P, QRS e T. Sabendo essas 3, tá show. Ah, mas tem uma onda U também. Calma, foca nas principais, P, QRS, T. Pronto, U deixa para lá. Próximo, 3 ondas, 2 intervalos, um segmento. A gente vai ver agora os 2 intervalos. Mas antes da gente ver quais são os 2 intervalos, a gente precisa entender o que são intervalos. Porque muita gente pode estar se perguntando, mas qual é a diferença entre intervalo e segmento? A diferença é que intervalos englobam ondas. Quando eu falo intervalo PR, intervalo QT, eu estou englobando as ondas. Eu estou dizendo, se é intervalo, eu vou contar as ondas, vou considerar as ondas. Já segmento, a gente não considera onda. Segmento não pode ter onda dentro dele. Pronto? Entendido isso? Vamos falar dos intervalos agora. 3 ondas, 2 intervalos, um segmento. Os intervalos que a gente vai falar são os intervalos PR e QT. O intervalo PR, por que ele é tão importante? Porque ele vai refletir aí a condução do estímulo elétrico quando passa do nó sinusal para o nó sinoatrial. Nesse caso, a gente precisa avaliar como é que está progredindo esse estímulo nervoso ao longo do coração. E o outro intervalo que a gente precisa conhecer é o intervalo QT. O intervalo QT é tudo isso aqui. Então, engloba o complexo QRS, ou seja, a despolarização ventricular, e engloba a onda T, que é a repolarização ventricular. Então, o intervalo QT, se você parar para pensar, ele vai estar mostrando para a gente toda a função elétrica ventricular, porque mostra desde a despolarização até a repolarização. E o segmento que a gente vai focar bastante aqui é o segmento ST. E por quê? O segmento ST ele vai começar logo que acaba o QRS e termina
logo antes de iniciar a onda T. Por que a gente precisa ver isso? Antes de a gente discutir isso, preste atenção no negócio, não sei se você percebeu, mas no eletrocardiograma ele sempre sai de uma linha, sobe, volta para a mesma linha. Desce, sobe, desce, volta para a mesma linha. Sobe, volta para a mesma linha. Ele sempre volta para uma linha que a gente vai chamar de linha de base. A linha base do eletrocardiograma. E o segmento ST, ele está em cima dessa linha base. É exatamente na linha base. O problema é que tem algumas coisas que podem aumentar, podem subir esse ST, subir esse segmento ST. E aí, se ele estiver elevado, ou seja, se estiver acima da linha de base, a gente vai considerar um supradesnivelamento de ST. E isso acontece demais em pronto-socorro, em unidade de pronto atendimento, em tudo isso, que é o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Então, supradesnivelamento nada mais é do que o segmento ST elevado acima da linha base. Enquanto que infradesnivelamento, raciocinando o contrário agora, é quando está abaixo da linha base. Então, pode ser visto em alguns casos de hipocalemia, ou seja, diminuição dos níveis de potássio no sangue. Tá bom? Então, muito importante isso daqui. 3 ondas, 2 intervalos, 1 segmento. Não vou repetir quais são eles, porque eu quero que você lembre. E eu sei que você anotou aí do lado, então você vai lembrar facilmente. Vamos dar seguimento agora que você já sabe interpretar direitinho como é um eletrocardiograma, né? O que é cada etapa ali do ciclo cardíaco que está sendo mostrado. Agora a gente vai falar sobre ritmo. A gente tem uma aula sobre arritmias, palpitação, massa demais mais para frente. Então a gente precisa saber reconhecer um ritmo normal, um ritmo sinusal. O ritmo, para ser considerado sinusal, que rima com normal, não é à toa que rima com normal, porque o ritmo sinusal é o normal, a gente precisa entender aqui que para ser considerado o ritmo sinusal, ele precisa ter alguns pré-requisitos. Dentre eles, tem que ter uma onda P antes de todos os complexos QRS, 100% deles tem que ter uma onda P antes. Além disso, essas ondas P todas precisam ser igualmente morfologicamente. Precisam ser iguais morfologicamente falando. Então tem que ter a mesma morfologia. E essas ondas P, elas precisam ser positivas em D1, D2 e AVF. Não é positiva nesses 3, não é um ritmo sinusal. E o quarto, ela precisa ter uma frequência cardíaca normal. Como a gente vai calcular essa frequência cardíaca? O paciente chegou para mim e mostrou um eletro que ele fez semana passada. Tem como eu avaliar se é ritmo sinusal ou não? Não tem não, porque eu não consigo ver a frequência cardíaca dele na hora que ele fez o exame. Claro que dá. A gente precisa saber medir a frequência cardíaca de acordo com o eletrocardiograma. A gente quer ver a frequência cardíaca, frequência contração. Contração depende de estímulo nervoso. Estímulo nervoso que é esse que a gente está vendo no eletrocardiograma. Como é que a gente não consegue medir a frequência? Claro que a gente consegue. E como é que a gente vai fazer isso? Matemática. Matemática para médicos. Está aqui. 1.500 dividido por Nzinho. 300 dividido por Nzão. Lucas, o que é esse Nzinho? O que é esse Nzão? Nzinho é o número de quadradinhos entre 2 QRS. 2 QRS seguidos, tá? E esse Nzão é o quê? O número de quadradões entre 2 QRS. É mais fácil, eu particularmente acho mais fácil dividir 300 pelo número de quadradões. Mais fácil de contar, mais fácil de dividir em números menores, enfim. Mas se você prefere dividir 1.500 pelo número de quadradinhos, vai em frente. Pode fazer, dá certo do mesmo jeito. E aí, não sei se você já parou para pensar, mas depois dessa aula você vai perceber. Em muitos lugares você vai encontrar eletros errados. Lucas, você está dando aula de eletrocardiograma e você está usando eletro errado. Botei essas imagens exatamente para você perceber isso. Muita gente se passa de medicina e aí quando vai ver, usa eletro errado. Tem lá tatuado um eletro completamente errado. Então tá aqui, esses elétrons aqui não tem nada de certo. Essas ondas estão completamente aleatórias. Mas beleza, é o normal. Você vai encontrar isso aí disparadamente. Muito frequente. Agora vamos para essa parte. Essa parte dá medo, eu preciso da sua atenção 150% agora. Tá perto de acabar. Solta o celular, solta o que estiver fazendo aí
E presta atenção nessa parte. Eixo cardíaco. Se você não prestar atenção, você vai se perder. Então vamos lá. Eixo cardíaco. Lembra dessa imagem? Eu disse que essa imagem era muito importante. Você pausou antes, você deu uma visualizada nisso daí, estudou isso direitinho. Se você não fez isso antes, para agora e olha para essa imagem. Tem algumas setinhas, D1, D2, D3, tá meio bagunçado. Então vamos pegar todas essas linhas e a gente vai botar elas no mesmo eixo. Essas do meio aí já estão meio ajustadas, mas vamos ajeitar as outras. Então tem D1, D2, D3, AVL, AVF, AVR, bora botar elas todas no mesmo eixo. Então, começando aqui por D1. D1 é da esquerda para a direita, então a gente vai colocar D1 aí. D2, da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente vai botar D2 aí. E D3, mesmo sentido aí, mesma direção de D2, só que para o outro lado, né? De cima para baixo, no sentido da esquerda. E agora a gente vai botar os outros, AVF, AVL e AVR. Como a gente vai lembrar quem é quem? AVF, F é de foot, feet, né? De pés. Então vai estar apontando para os pés, então na vertical e para baixo. AVL, L é de left, em inglês, esquerda. Então vai estar apontando para a esquerda. AVR, R de right, direita em inglês, vai estar apontando para a direita. Então nesse caso daí, a gente formou a nossa imagem mais importante para definir o eixo cardíaco. Vou dar uma dica. Não lembro como é, para onde está apontando D1, D2, D3, não lembro. AVF, AVL e AVR são fáceis demais de lembrar. F está apontando para os pés, left, L está apontando para a esquerda, R está apontando para a direita. Está muito fácil de lembrar esses três. Mas D1, D2 e D3 está apontando para a direita, para baixo, para cima, não sei como a gente vai lembrar. D1 é na horizontal. D2 e D3 são para baixo. Mas a posição exata você vai lembrar simplesmente da ordem alfabética. D1, D2, D3. AVF, AVL, AVR. F, L, R. F é perpendicular a D1. AVF, perpendicular a D1. AVL, a próxima letra na ordem alfabética, L, é perpendicular a D2. AVR é perpendicular a D3. Então agora está tudo mais fácil, a gente já consegue seguir na investigação do eixo cardíaco. Como é que a gente vai definir o eixo cardíaco? Primeiro, essas são as 4 opções. Ele pode estar desviado para a esquerda ou para a direita, pode estar normal ou pode estar indeterminado. Como a gente vai avaliar? Escolhe um, vamos escolher aqui D1. Em D1, a gente vai olhar o QRS. Se o QRS estiver positivo em D1, a gente vai entender que o eixo cardíaco tem que estar ali no semicírculo positivo de D1. Ou seja, tudo isso aqui, o eixo cardíaco está em algum ponto desse preto que eu pintei agora. Ok, mas nessa área preta, ele pode estar tanto normal como desviado para a esquerda. Como é que eu vou diferenciar? Pega aqui a AVF. Se tiver positivo em AVF, ele vai considerar todo esse semicírculo. E aí a gente pega a interseção, que seria o cinza. Então, o eixo cardíaco estaria normal. Mas e se tivesse do outro lado? Se tivesse negativo em AVF, se tivesse desse lado, a gente ficaria um pouco em dúvida. Porque poderia tanto estar desviado para a esquerda, como nessa faixazinha aqui do normal, né? Agora vamos dar continuidade. Outro exemplo. Digamos que eu peguei a VF e ele estava negativo, o QRS estava negativo. Então a gente vai considerar o semicírculo de AVF que ele é negativo. Se a seta está apontando para baixo, ele é positivo para baixo e negativo para cima. Então, pintei aqui de preto. Pode ser o eixo estar em um lugar nesse preto. E aí quando eu vou olhar para D1, ele está positivo em D1. E aí é exatamente aquele cenário que a gente falou.
Ah, ele está desviado para a esquerda, ele está normal, como é que eu vou descobrir? Olha para D2, porque imagina, se ele estiver positivo em D2, você vai considerar tudo isso daqui. Ou seja, ele está daqui para cá. Então ele estaria normal e não desviado para a esquerda. Massa demais. Eixo cardíaco não tem segredo, é só isso. Olha para D1, olha para AVF, olha para D2. Se olhar para os três assim, não tem erro. Raciocina dessa forma. Vamos praticar. Eu vou tirar isso daqui, eu vou pausar. Eu quero que você pause e analise esse eletrocardiograma. Diz se o eixo está normal, vê frequência cardíaca, vê tudo isso. Vê se tem onda P em todo canto, se onda P está com a mesma morfologia. Analisa todo esse eletrocardiograma com base em tudo que a gente falou. Então, eu considerei que você pausou. Tá? Considerei que você pausou, que você viu tudo isso agora. Agora vamos lá, dar uma analisada junto aqui. Do eixo cardíaco, como é que a gente vai ver? Olha o QRS aqui em D1. Olhando o QRS aqui em D1, ele está positivo, predominantemente positivo. Se ele está predominantemente positivo, a gente considera que ele está no lado, vou até voltar aqui para mostrar para vocês, ele está desse lado daqui. É isso daqui, o eixo está nesse lugar daqui. Quando a gente volta aqui para o eletro e a gente percebe AVF, ele está também positivo em AVF. Então significa, vou voltar lá novamente, está positivo em D1, está desse lado. Está positivo em AVF, está aqui embaixo. Então a interseção entre os dois a gente vai ter essa área aqui. Isso é normal. Tranquilo? Então o eixo cardíaco disso daqui está normal. Então, eu realmente espero que você tenha gostado. Vamos dar uma revisada antes de finalizar. O que é que eu quero que você saia daqui lembrando? Eu quero que você lembre que existe um duende dentro dos eletrodos fazendo o registro. Lembre daquelas três possibilidades. Se estiver se aproximando, ele faz uma onda para cima. Se estiver se afastando, para baixo. Se estiver ali no meio do caminho, ele faz aquele desenho meio equilibrado. Além disso, eu quero que você lembre como define um ritmo sinusal. Ou seja, que tem uma onda P igual e antes de todo o QRS, tá? Então tem uma morfologia igual e está sempre presente antes do QRS. Além disso, eu quero que você lembre que a onda P precisa ser positiva em D1, D2 e AVF para considerar um ritmo sinusal. E também que precisa ter uma frequência cardíaca normal, acima de 50 batimentos por minuto, já é considerada a frequência cardíaca normal. E também quero que você lembre como calcula essa frequência cardíaca de acordo com o eletrocardiograma, dependendo do número de quadradões ou quadradinhos entre dois complexos QRS. E o eixo cardíaco normal, como a gente avalia D1 e AVF positivos, já vai matar essa charada eixo cardíaco normal. Tem dúvida? Olha para D2 e aí desenha. Se tiver dúvida, desenha aquela imagem que a gente fez. É bem simples de desenhar e aí fica tranquilo demais para descobrir o eixo. Tá bom? Tranquilo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, podem deixar aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula.